Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unser Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unser Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unser Familien. Olá pessoal, estamos de volta com Unser Familien, um oferecimento de Calçados Wirth, Móveis Capesberg, Vila Rica Imóveis, Instituto Ivoti, Escola Sempre Reformada. Estamos hoje aqui com José Felipe Ledur, um escritor, também foi juiz e também começou a sua atividade no início da vida, né? Na roça, como tantos de nós. E aí, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo aqui. Me conta a história desse José Felipe.
Boa tarde, Werner. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de vir aqui conversar contigo e falar sobre várias coisas, e entre elas o Eufrásio. Pois bem, eu nasci em Santa Terezinha, que hoje em dia é um bairro de Bom Princípio, um município de Bom Princípio. E meus pais, à época, eram agricultores, né? Então eu nasci no minifúndio. E, na medida em que fui crescendo, né, assim como os demais irmãos, somos uma família de 13 filhos, imagina, porque eram necessários braços para trabalhar na roça junto com os pais, eu também acompanhava os pais para, quando tive essa possibilidade física, né, de fazer pequenos trabalhos na roça, como capinar, fazer pasto, né, e acompanhar a atividade rural. E, claro, importante também era a ida à escola. Nós tínhamos uma escola primária ali em Santa Terezinha, uma escola da comunidade, que frequentei até o 5º ano. A partir de então, não havia mais possibilidade de estudar. No meu caso, como eu era um rapaz estudioso, aí a professora soube disso anos depois, ela disse para o meu pai, o Alberto Raimundo: olha, seu Raimundo, seu filho não pode ficar aqui, ele tem que continuar a estudar, né? A solução que havia, ir até um colégio religioso para os rapazes ou para as moças, um colégio de religiosas, em municípios próximos, ou aqui em Novo Hamburgo, Porto Alegre. No meu caso, fui a Salvador do Sul, onde estudei durante o ginásio num colégio de jesuítas. E foi ali, então, que eu também continuei a me interessar muito pela leitura, né? E hoje em dia eu posso dizer que isso foi determinante para eu desenvolver bastante a minha atividade profissional e, hoje em dia, ter a possibilidade de escrever, né? No caso, contos, por exemplo, dos contos relativos à lembrança do Eufrásio, né? Porque eu tive que fazer uma transição. Uma vez que eu fui juiz do trabalho por 32 anos, eu naturalmente escrevia de maneira jurídica, como se diz hoje em dia, o juridiquês. Juridiquês, tem o juridiquês e o plato juridiquês. Pois então, quando me aposentei, há uns 4, 5 anos, surgiu a possibilidade de fazer curso de literatura. E aí eu fui frequentar um curso com o Cheuiche e o meu primo Paulo Flávio, em que comecei a escrever contos. Eles me diziam no início: olha, Felipe, você tem que abandonar esse juridiquês, né? Aqui a escrita é um pouco diferente, né? E foi então um aprendizado que eu fiz em 2019, né? Reaprender, vamos dizer assim, a escrever sem o caráter jurídico. Porque quando jovem, fui para o ginásio, e antes disso no primário, eu me lembro que eu gostava de escrever redações, né? E até achei um caderno daqueles tempos em que estão várias redações. Que legal. Muito interessante. A gente encontra esses textos e parece que foi outra pessoa que escreveu, né? Você Exatamente. Pensa, o que esse autor tinha na cabeça? Não parece que foi a gente. 40 anos depois encontra um texto. No caso, 50 anos atrás que eu escrevi essas redações. E muito interessante realmente fazer esse percurso para trás, no caso, e ver quem era o José Felipe, o que ele pensava quando era um menino de 13, 14 anos. Sobre essa coisa do juridiquês, me lembrei de uma frase do Jô Soares. Ele disse que se fala 3 línguas no Brasil: o português ruim e o que ninguém entende. São 3 línguas que se fala aqui. O juridiquês. O juridiquês deve estar na terceira. Ele se engloba ali. Sim, sem dúvida. Talvez isso seja parte também de um processo histórico em que os juristas, assim designados, eles procuravam escrever ou se manifestar de uma maneira de sorte a que o povo não entendesse, né, o que estava sendo formulado. Sim. Eu já li a respeito disso e concordo muito com isso. Até no período da magistratura, muitas vezes a gente debatia essa questão. Nós temos que mudar a forma de redigir as decisões, sem recurso à retórica, muitas vezes oca, vazia,
e ser mais objetivos, né, concisos, de sorte que e usar uma terminologia simples, que eu procurei fazer, inclusive, nesse escrito, As Lembranças do Eufrásio. E as pessoas até confirmam isso. Esses dias encontrei uma colega do coral e disse: olha, você escreve de uma forma bastante simples. E eu consegui me ver em muitas histórias, embora ela tenha a experiência urbana tão somente, e não tenha vivido no interior, nem trabalhado na roça. Né? Sim, sim. Essa coisa, eu acho que tem, talvez, o tipo de preparação de aulas mesmo, para escrita, né, do pessoal da área jurídica, seja um pouco tolerante com extensas orações subordinadas e apostos e os verbos começam a cruzar as regências e a gente fica um pouco atrapalhado. Eu gosto muito, eu ouço aquelas sessões do Supremo, ou ouço no rádio, ou pior, eu vejo na televisão o canal Senado, o canal do STF, porque eu gosto de direito, eu gosto de filosofia do direito. Eu também. E o que o STF discute é justamente a ideia que há por trás de uma lei. Eu gosto muito disso. Claro. Mas é complicado compreender. O que eles começam a ler, né? Começa que o voto do cara tem 700 páginas do voto. Né? Então ele vai ler tudo aquilo. Mas, mas poderia ser mais simples. Né? Eu conheci professores... Eu os admiro até hoje, o Couto e Silva, posso falar, que escrevia de forma simples, mas com uma clareza e sem fugir da característica jurídica. O saber jurídico. O saber jurídico ele se manifestava nos seus escritos. Eu hoje participo ainda da edição de uma revista científica e muitos textos vêm, eu tenho que ler esses textos. Aí vejo muitas vezes esse problema. Infelizmente, ainda nas faculdades de Direito se valoriza muito essa escrita muito rebuscada, muito retórica. Não sei por que razão, mas é uma característica que vem lá do mundo ibérico, eu diria. Porque eu passei na Alemanha 1 ano e meio, estudei lá, e pelo menos eu acho que a escrita alemã é muito mais objetiva, né? E nós trazemos um pouco essa influência retórica, eu acho, do mundo ibérico, né, que talvez tenha concorrido, mas o aspecto esse de, na área jurídica, né, se privilegiar muito esse escrever de forma um tanto rebuscada, retórica. No fundo, eu acho, os floreios, e no fim das contas, frases compridas, que no final você não sabe mais o que a pessoa... Elas não parecem ter intenção de comunicar nada, né? Elas têm a intenção de que a gente não as compreenda. Parece que às vezes é isso. Não é? Pois é, eu tenho essa sensação também. Mas aí o Ledur foi para o lado da escrita, digamos, da ficção, né? Foi para escrever contos e cantar em coral. Cantar em coral, né? Que mais? É isso? Eu dedico também a atividades voluntárias, e, além da revista científica, onde sou co-editor. Né? Então, mantenho esse vínculo com o mundo jurídico. Que revista é essa? É da Escola Judicial do Tribunal do Trabalho, né? Em que são apresentados artigos, né, que são encaminhados a pareceristas, sem a identificação de quem é o autor, para que seja emitido um parecer. E aí depois os editores também examinam, resolvem os conflitos, depois acaba se encaminhando para conselheiros que vão dar o parecer final, se o artigo pode ser publicado. Então nós procuramos ali na revista enfocar temas atuais, por exemplo, da Covid, né? O direito do trabalho no período da Covid, né? As consequências. Também, porque eu gosto muito dos direitos fundamentais, muitas vezes a gente traz este assunto para o dossiê temático da revista, de modo que os autores possam desenvolver alguma argumentação no plano dos direitos fundamentais ou constitucional. Porque acho que é uma defasagem imensa que ainda os juristas, de modo geral, juízes, advogados e profissionais do direito têm. Porque, apesar da Constituição, assim penso, 88, ter sido um avanço muito grande, ter, inclusive, previsto direitos fundamentais dos trabalhadores, que até então não eram previstos,
nós não conseguimos desenvolver a chamada dogmática dos direitos. Não quer significar dogmatismo, que é outra coisa. Mas a dogmática é a forma como se aborda determinado texto, né, no caso constitucional, para, a partir daí, extrair o que seja a norma, o conteúdo disso. E, infelizmente, nós experimentamos, no meu modo de ver, uma defasagem muito grande por não termos cuidado no âmbito dos tribunais ou da formação jurídica em geral deste tema de como enfrentar, né, os textos da Constituição, que são interpretados de uma forma um pouco diversa dos textos infraconstitucionais, dos textos legais. Né? Sim, sim. Interessante isso aí, eu gostei dessa ideia. Essa dogma, essa forma dogmática... A dogmática. A dogmática seria uma espécie de protocolo de abordagem? A dogmática, exato, a dogmática jurídico-constitucional. O que se pretende com a dogmática é que se extraia de um texto legal, no caso constitucional falando, a maior efetividade possível, né, desse texto. No caso, um direito fundamental, ele, naturalmente, um direito fundamental de uma pessoa concorre com o direito fundamental de outra. E, então, por vezes, há colisões entre esses direitos. Então, a dogmática jurídico-constitucional tem que resolver de que forma fazer com que os dois direitos possam ser exercitados sem atingir ou sem reduzir um deles a nada, né? Isso envolve, por exemplo, restrições a direitos fundamentais. Há também a conformação de direitos fundamentais que necessitam da legislação infraconstitucional, da lei, para dar-lhe um conteúdo. Né? Isso é um outro aspecto. Né? E aí vem outros tantos temas da área, né? do direito constitucional, que eu sou um fã, na verdade, porque eu estudei e aprendi muito com os alemães. Eu acho muito interessante esse assunto, esse tema, e eu poderia ficar horas aqui ouvindo e, quem sabe, até fazendo perguntas a respeito disso. Mas nós temos que falar sobre as lembranças de Eufrásio, né? Que é um personagem que vai viver várias histórias as quais você inventou, ouviu falar, ouviu diretamente de alguém. E pode-se fazer uma ponte, ainda que seja uma ponte talvez um pouco forçada, mas com o Romualdo, do Simões Lopes Neto, o próprio Blau Nunes também, com os contos e as histórias deles? Claro, eu acho que sim, porque o Eufrásio é uma figura bem característica, vamos dizer, do meio onde acontecem as histórias, né? Então, é um personagem, eu descrevo no livro, né, como é o Eufrásio, né? É uma pessoa um pouco contida. Ele viveu na região, né, no interior, né, na área rural. Depois, ele também fez o percurso que o próprio autor fez. Estudou um período num colégio, né, e de religiosos. Depois ele voltou e trabalhou um tempo por ali. Depois foi trabalhar numa cidade grande, né, onde ele desenvolveu a sua profissão. Mas não satisfeito por ter tido também uma decepção amorosa, ele acabou voltando para o interior e ele achava que tinha que cuidar da casa centenária dos seus pais. E acabou indo para lá, onde ele passou a viver e continuou a trabalhar, então, de novo na roça, mas cuidando muito de desenvolver amizade com pessoas. Ele até criou uma confraria onde se encontram, né, semanalmente. No período da pandemia, naturalmente, não foi possível. Né? Que maravilha! Olha, isso aqui, ó, lembranças de Eufrásio. Que você fez uma amálgama entre histórias que você ouviu e possibilidades de histórias que você mesmo viveu, né? Quer dizer, a própria ida para o centro urbano, depois o retorno, a escola de religiosos, não sei se são jesuítas ou jesuítas. Esse primeiro aspecto é importante, coincide. Depois o Eufrásio passa a ter uma vida um pouco diferente, porque ele foi trabalhar numa atividade, numa empresa, né, na indústria, e o José Felipe acabou indo por outro caminho, acabou indo para a faculdade, trabalhar como
funcionário público, né? Mas há alguma aproximação, sobretudo no período da juventude, por exemplo, essa coincidência de ter estudado também em colégio religioso. Mas o que eu queria destacar também é que, por que da escrita em português e em alemão? Eu acho que não expliquei muito bem para o pessoal. O livro está em duas línguas, a página em português, a página correspondente em alemão, e assim por diante, a página em português, a página em alemão. O que é sensacional, porque você pode ler e vendo como é que se escreve em alemão, ou o contrário, ver como é que se escreve em português, e você pode aprender um pouco. Isso sempre é bom, né? Então, eu acabei optando por escrever naturalmente em português, mas também com a tradução para o alemão, pelo seguinte: as gerações mais novas, elas já não sabem mais o Hunsrück, que era o alemão que a gente falava em casa. Foi a minha primeira língua de todo mundo que morava nessa região. Só aprendi a falar português quando fui à escola. Talvez um pouco antes, porque o pai era um leitor voraz. Ele tinha um jornal, o Correio do Povo, outro jornal, que vinha de Porto Alegre e chegava só lá em Bom Princípio às 3 ou 4 da tarde, quando o ônibus buzinava. Aí alguém da família tinha que montar um cavalo e buscar o jornal. O pai, naturalmente, era o primeiro a ler, né? Sim. E nós ficávamos daí à espreita para esperar a nossa vez, né? Mas, voltando à escrita, como hoje em dia pouca gente mais jovem fala o alemão, o dialeto, né? Eu pensei em fazer em português traduzido para o alemão. Em primeiro lugar, para proporcionar às gerações mais jovens, claro, os adultos também, o conhecimento dessas histórias que aconteceram com seus pais, seus avós ou bisavós, né, lendo em português. E, por outro lado, fazendo, eventualmente, a comparação com o alemão, porque tem muitos jovens que vão à Alemanha ou têm interesse em ir para lá e fazem estudo, muitas vezes estudam alemão, né? Então, o livro poderia servir a duas coisas, né? Foi essa a intenção, né, de fazer em bilíngue, né? E apresentado pelo Alci Chewich, né, um grande escritor. Nosso aqui, do escritor brasileiro, muito bom, muito sensacional. E vou fazer uma pergunta, eu agora, no ano passado, eu lancei também o meu primeiro romance, né? Opa, e tem uma coisa interessante, que chega um momento em que a gente vai montando um personagem e logo depois o personagem nos ensina como ele é. E a gente tem a impressão de se coloca quase como um aprendiz, que ele que me mostra como que ele reage, não sou mais eu que invento. E é uma dialética muito interessante que se estabelece, e aí aos poucos há momentos em que o livro se escreve. Né? A gente tem que digitar rápido, porque ele está se escrevendo na minha cabeça. E se eu não digitar rápido, eu perco. Isso. Como se fosse um ditado. Não é legal isso? É muito interessante. Você sentiu isso também? Eu senti isso também, sobretudo no período da pandemia, em que me refugiava lá no interior, numa cabana lá, onde o Eufrásio transita ou transitava, né? E às vezes eu incorporava o Eufrásio, né? Eu escrevia as coisas e de repente, mas ele não procederia assim, não diria isso, não diria aquilo, né? Então, realmente esta dialética entre o autor e o personagem, a certa altura acontece com mais intensidade, né? E o escritor, eu acho que ele acaba sendo, vamos dizer assim, assume uma questão mais autêntica, né? Na medida em que ele passa a ser a mão, né? Ou que escreve ou digita, né? Daquilo que o seu background lhe traz, né? O personagem era assim, ou é assim hoje em dia, porque o Eufrásio ainda vive, né? Ele não deixou de existir, né? A história toda do livro vem desde o primeiro conto, é o nascimento dele, do milharal, né? Porque as mães trabalhavam até a última hora na roça e ele acabou nascendo no milharal. Aí a parteira veio, etc. e tal, e cuidou. Mas ele, depois de toda a trajetória dele, ele voltou, né, como eu disse, para a região onde ele nasceu e se criou e continua a viver por ali, né? Como eu disse,
procurando fomentar relações de amizade ou se interessando pelas coisas que acontecem na comunidade. Tanto é que alguns membros da comunidade dizem que ele é um pouco fofoqueiro, que ele gosta de Ele logo ouvir. está sabendo das coisas. Isso, sabe das coisas. Até no livro aparece, a certa altura, um conto em que ele ouve o sino tocar de manhã cedo. E, segundo membros da comunidade diziam, ele sabia quem estava pela hora da morte, né? Mas aquele sino que tocava de manhã cedo não correspondia com aquilo que ele sabia, porque ninguém estava na lista para morrer cedo, né? Aí desenvolve toda uma história, né, para ele descobrir, afinal, quem é que tinha morrido. Tinha a morte súbita de alguém que não estava. Exatamente. A morte súbita foi do sineiro. Por isso que o toque era diferente, o cara não tinha prática. Exatamente. Aí vem a historinha também que eu ouvi, isso. Que se as pessoas eram abonadas, bem vistas na comunidade, o sino tocava mais tempo, né? E quando a pessoa era de poucas posses, poucos recursos, era 2 ou 3 badaladas e tchau, né? Só que aquele dia foi longo o badalo. Aí ele chegou até o velório e encontrou o substituto do sineiro, que lhe contou então o que tinha acontecido. Ele fora dispensado, o sineiro teve um infarto, etc. Mas por que você tocou tão longamente, né, o sino? Porque ele não era uma pessoa de padrão, reconhecido, etc. Não, eu toquei o sino prolongadamente em homenagem não só a ele, mas a todos os outras pessoas que virão a falecer aqui na comunidade, porque a partir de agora o sino vai tocar mediante o uso de um aplicativo, né? Então não vai ter mais sineiro. E o número de toques vai ser igual para todo mundo. Igual para todos. Que delícia isso. Eu tenho que encerrar a nossa conversa aqui, infelizmente. Lembranças de Eufrásio. Bom, eu vou fazer venda do seu livro aqui. Lembranças de Eufrásio. Eu não li ainda, mas pelo jeito é muito legal. E eu tenho certeza que que você e eu vamos nos divertir muito e vamos gostar de ler Lembranças de Eufrásio, de José Felipe Ledur. Muito obrigado por sua participação aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Nós estamos fazendo aqui esse programa tendo em vista reunir muito material para os 200 anos da imigração alemã, cuja essa festa, essa comemoração acontece daqui a 2 anos, e já estamos aqui reunindo um vasto material. E você faz parte dele. Eu te agradeço muito, Werner, por ter me recebido aqui e poder contar um pouco sobre esse livro e sobre histórias que o envolvem, né? Muito bem. Muito bem, pessoal. Terminamos aqui mais um Unsere Familien. Até a próxima. Até lá.